Enquanto eu vivia tranquilamente no campo, herdei um apartamento do meu pai, apenas para descobrir que meu filho o havia vendido sem minha permissão. Meu advogado analisou os documentos e disse: garoto tolo. No dia seguinte, quando meu filho me ligou se gabando do dinheiro, a verdade o atingiu como um soco no estômago. Mas deixe-me contar como uma mãe de 63 anos, uma que todos consideravam velha demais e ingênua demais, transformou o silêncio em sua arma mais poderosa. Tudo começou há 3 semanas, quando recebi aquela ligação do Gregory, meu advogado. Eu estava na varanda, observando o entardecer se instalar sobre os campos infinitos que cercavam meu pequeno refúgio. Eu morava ali desde que meu marido faleceu, 5 anos atrás. A cidade simplesmente não fazia sentido para mim sem ele. O campo me dava paz. Me dava espaço para respirar, para me lembrar sem o barulho do mundo me esmagando. Eleanor, disse Gregory com aquela voz que reconheci imediatamente, a mesma que ele usava quando algo estava terrivelmente errado. Preciso que você venha ao meu escritório amanhã de manhã. É urgente. Trata-se do apartamento que seu pai lhe deixou. Senti um aperto no estômago. Aquele apartamento na cidade era a última coisa que me restava do meu pai, do Arthur. Era mais do que tijolos e janelas. Era o seu legado, a sua maneira de me dizer que sempre estaria cuidando de mim, mesmo depois de partir. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei me revirando na cama, olhando para o teto, tentando imaginar o que poderia ter acontecido, problemas com impostos, um inquilino difícil. Eu jamais imaginei a verdade. Jamais imaginei que meu próprio filho, Ryan, a pessoa que carreguei no ventre, a quem criei com todo o meu amor, pudesse me trair daquela forma. Na manhã seguinte, dirigi por quase 2 horas até o escritório de Gregory. As ruas da cidade pareciam mais barulhentas do que nunca, mais hostis. Quando cheguei, ele estava me esperando com uma pasta de papel pardo sobre a mesa. Seu rosto estava sério, tenso. Ele me convidou a sentar e fechou a porta atrás de mim. O silêncio naquele escritório era pesado, como se o próprio ar soubesse o que eu estava prestes a ouvir. Eleanor, começou ele, abrindo a pasta lentamente, como se doesse mostrar-me o que havia dentro. Seu apartamento foi vendido há 2 semanas. As palavras me atingiram como pedras. Vendido, repeti, sem entender. Como pode estar vendido? Eu não vendi nada. Gregory respirou fundo e deslizou os papéis em minha direção. Não foi você quem vendeu. Foi o Ryan. Ele usou uma procuração em seu nome e assinou a venda. O apartamento já tem uma nova proprietária, Eleanor. E o dinheiro já está nas contas do seu filho. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava os documentos. Lá estava, a escritura de compra e venda, as assinaturas, os carimbos oficiais e, na página 3, a minha suposta assinatura. Mas eu sabia que aquela assinatura não era minha. Podia até parecer semelhante, sim, mas eu conhecia a minha própria letra, os pequenos detalhes que só eu percebia. Eu não assinei isso, disse com a voz embargada. Gregory assentiu com a cabeça. Eu sei. Foi por isso que liguei para você imediatamente. Ele explicou que Ryan havia usado uma procuração que eu havia assinado anos atrás, quando estava doente e precisava de alguém para cuidar de alguns documentos enquanto me recuperava. Essa procuração lhe dava poderes para agir em meu nome, mas apenas por um período limitado. Aqui estão os detalhes, Eleanor, disse Gregory. E em sua voz, percebi algo que não era apenas raiva, mas quase satisfação. Esta procuração expirou há 3 meses. Ryan a usou quando ela já não tinha mais validade legal. E, além disso, ele falsificou sua assinatura em vários documentos complementares. Olhei para ele, ainda sem compreender a magnitude do que aquilo significava. E o que isso significa? Perguntei. Gregory recostou-se na cadeira e, pela primeira vez naquela manhã, vi algo próximo a um sorriso em seu rosto. Significa, Eleanor, que seu filho cometeu um erro crucial, um erro que vai destruí-lo, porque essa venda é completamente nula, ilegal. E ele não só terá que devolver o apartamento, como poderá enfrentar acusações criminais por falsificação de documento e fraude. As palavras flutuavam ao meu redor, mas eu ainda não conseguia processá-las completamente.
meu filho, meu Ryan, o garotinho que uma vez segurou minha mão com tanta força quando tinha medo do escuro, o jovem que me abraçou no funeral do pai e prometeu que sempre estaria lá para mim, esse mesmo homem tinha acabado de me vender, me traído, roubado a única coisa que meu pai me deixará. Por que ele fez isso? Sussurrei, embora no fundo eu já soubesse a resposta. Dinheiro. Sempre foi por causa do dinheiro. Desde que ele se casou com Jéssica, desde que começou a morar naquela casa grande no bairro chique, desde que começou a se cercar de pessoas que mediam sucesso apenas por dinheiro e aparências, eu me tornei invisível para ele. Eu era apenas a velha mãe que vivia no campo, insignificante, sem voz, sem valor. Não sei, Eleanor, respondeu Gregory. Mas o que sei é que ele subestimou completamente a pessoa errada. Ele olhou-me diretamente nos olhos. Garoto tolo, murmurou quase para si mesmo enquanto organizava os papéis. Garoto tolo. Saí daquele escritório com as pernas trêmulas, mas com algo mais dentro de mim, algo que não sentia há muito tempo. Não era apenas raiva. Não era apenas dor. Era determinação. Era a certeza absoluta de que eu não ia deixar isso passar em branco. Ryan cometeu o erro de acreditar que, por eu morar no campo, por ter 63 anos e por ser sua mãe quieta e paciente, eu seria uma mulher fácil de enganar. Mas o que ele não sabia, o que ninguém na minha família parecia se lembrar, era que o silêncio não é fraqueza. O silêncio pode ser paciência. O silêncio pode ser estratégia. E aprendi, ao longo desses anos de solidão e reflexão, que às vezes o silêncio é a arma mais poderosa que se pode ter. Voltei dirigindo para o interior com os vidros abaixados, sentindo o vento bater no meu rosto. A chuva tinha parado e o céu começava a se abrir, deixando raios dourados de luz passarem entre as nuvens cinzentas. Na minha bolsa, eu carregava uma cópia de todos os documentos que Gregory havia me dado. E na minha mente, um plano começava a se formar. Porque se Ryan pensava que isso tinha acabado, estava redondamente enganado. E isto estava apenas começando. Para entender como chegamos a este ponto, preciso voltar 5 anos no tempo, quando minha vida era completamente diferente, quando meu marido ainda estava vivo e eu era uma mulher que acreditava em promessas, em família, na ideia de que laços de sangue sempre seriam mais fortes do que qualquer coisa. Como eu era ingênua. Naquela época, morávamos na cidade, em um bairro tranquilo onde todos se conheciam. Meu marido trabalhava como contador e eu dava aulas de costura em casa. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente. Tínhamos amor. Tínhamos risos. Tínhamos aquelas pequenas rotinas que tornam a vida significativa. Aos domingos de manhã, eu preparava café com canela e ele lia o jornal na varanda. Esses eram os nossos momentos sagrados. Ryan já era casado naquela época. Ele havia se apaixonado por Jéssica, uma mulher linda com um sorriso perfeito que trabalhava no departamento de marketing de uma grande empresa. Desde o início, notei algo nela. Não era exatamente maldade. Era mais como uma ambição que brilhava em seus olhos toda vez que ela falava sobre promoções, casas maiores, carros mais novos. E Ryan, meu filho, deixou-se arrastar para esse mundo das aparências. Aos poucos, as visitas foram se tornando menos frequentes. As ligações ficaram mais curtas e, quando vinham nos ver, sempre havia uma tensão no ar, como se estivessem cumprindo uma obrigação em vez de desfrutar de um momento em família. Jéssica olhava para nossa casa com aquela expressão que ela achava discreta, mas que eu percebia perfeitamente, aquele olhar que dizia pobres coitados, se contentando com tão pouco. Então meu marido adoeceu. Foi um câncer de pâncreas rápido, brutal e implacável. Em 6 meses, ele passou de um homem forte e cheio de vida a uma sombra do que era. Ryan veio ao funeral, claro. Ele chorou nos meus braços. Disse-me que sempre estaria lá por mim, que nunca me deixaria sozinha. Jéssica manteve-se distante, com seu impecável vestido cor de berinjela e óculos escuros, como se a dor fosse algo que pudesse manchar. Após o enterro, não consegui ficar naquela casa cheia de lembranças. Cada canto me fazia lembrar dele. Cada som era um eco de sua ausência. Foi então que meu pai, Arthur, sugeriu que eu me mudasse para o campo. Ele tinha uma pequena casa de campo lá, onde costumava passar os fins de semana. Vá se curar, disse-me ele com aquela sabedoria que só os pais têm. A tranquilidade do campo cura o que o barulho da cidade destrói. E ele tinha razão.
mudei-me para o campo e encontrei uma paz que nunca soube que existia. Aprendi a viver com menos, a valorizar o nascer do sol, o canto dos pássaros, a sensação da terra sob meus pés descalços. Aprendi que a solidão nem sempre é tristeza. Às vezes, é liberdade. Plantei uma pequena horta de ervas. Adotei 2 gatos que apareceram um dia e decidiram ficar. Li todos os livros que nunca tive tempo de ler. Ryan quase nunca ligava, talvez uma vez por mês. Conversas breves em que ele falava sobre seus projetos, seus investimentos, seus planos de comprar uma casa ainda maior. Ele nunca perguntou como eu estava de verdade. Nunca quis me visitar no interior. É muito longe, mãe, ele sempre dizia. Você sabe como é o trânsito. Como se 2 horas de carro fossem o fim do mundo. Minha irmã Carol, que morava na cidade perto de onde Ryan havia comprado sua nova casa, sempre o defendia. Ele é um homem ocupado, Eleanor, ela me dizia quando eu reclamava da distância dele. Ele tem responsabilidades, uma esposa, uma carreira. Ele não pode ficar cuidando de você o tempo todo. E eu ficava quieta, porque discutir com a Carol era como falar com uma parede. Ela sempre preferiu o Ryan. Desde que ele era menino, ela dizia que ele ia longe, que ele tinha algo especial. E eu, segundo ela, era superprotetora demais, dramática demais, carente demais. Então meu pai morreu. Arthur, o homem que me ensinou a costurar, a cozinhar, a me manter firme quando a vida tentava me derrubar. Ele tinha 87 anos e faleceu enquanto dormia, em paz, exatamente como sempre quis. Mas sua morte deixou um vazio que ainda sinto no peito hoje. Um dia antes de morrer, ele me chamou para o quarto do hospital. Estávamos sozinhos. Ele pegou minha mão com aquela força surpreendente que ainda tinha e tirou uma chave do bolso. Isto é para você, ele me disse. O apartamento onde morei todos esses anos. Está em seu nome, no meu testamento. Quero que seja sua segurança, sua garantia. Prometa-me que nunca o venderá por necessidade, mas apenas quando achar que é o momento certo. Eu prometi a ele. Com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, prometi que cuidaria desse legado assim como ele cuidou de mim durante toda a minha vida. Aquela chave se tornou meu tesouro mais precioso. Eu a guardava em uma pequena caixa de madeira ao lado da minha cama, e às vezes, em noites difíceis, eu a segurava entre os dedos e sentia que meu pai ainda estava comigo, ainda me protegendo. O apartamento ficava numa boa zona da cidade, perto do parque principal. Não era enorme, mas era luminoso, bem conservado e, segundo Gregory, valia cerca de $250 mil no mercado atual. Nunca pensei em vendê-lo. Era minha rede de segurança, sim, mas era mais do que isso. Era a última ligação física que eu tinha com o meu pai, o lugar onde ele passou os seus últimos anos felizes, onde eu visitava todos os domingos para tomar chá e ouvir as suas histórias. Ryan sabia do apartamento. Claro que ele estava presente na leitura do testamento. Vi os olhos dele brilharem quando o advogado mencionou o valor estimado do imóvel. Jéssica apertou a mão dele e sussurrou algo em seu ouvido. Fingi que não percebi, mas percebi. Sempre percebo tudo. Depois do funeral do meu pai, Ryan me visitou no interior pela primeira vez em 2 anos. Ele veio sozinho, sem a Jéssica, o que me surpreendeu. Pensei que talvez ele finalmente tivesse se lembrado de que tinha uma mãe, que talvez nossa dor compartilhada nos aproximasse novamente. Como eu fui tola. Ele sentou-se na minha pequena cozinha, tomou o café que eu lhe fiz e disse: Mãe, esse apartamento é demais para você. Você deveria vendê-lo e investir o dinheiro em algo que lhe dê retorno. Eu posso ajudar com isso. Conheço algumas boas oportunidades. Olhei-o nos olhos e disse-lhe que não, que o apartamento ficaria comigo até o dia em que eu decidisse o contrário. Vi a frustração em seu rosto, aquele olhar impaciente que ele tinha quando as coisas não saíam como ele queria. Mas naquele dia ele não insistiu. Despediu-se com um abraço frio e foi embora. Eu deveria ter percebido naquela época. Deveria ter notado os sinais. Mas uma mãe sempre quer acreditar no melhor dos seus filhos, mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário. Passaram-se 6 meses. Continuei minha rotina no campo, cuidando do meu jardim, lendo, vivendo a vida simples que tanto amava. Então fiquei doente, uma forte infecção respiratória que me deixou de cama por semanas.
Ryan apareceu, aparentemente preocupado, e se ofereceu para resolver algumas pendências no banco enquanto eu me recuperava. Eu precisava de alguém para pagar algumas contas e cuidar da correspondência. Assinei a procuração sem pensar muito. Ele era meu filho. Eu confiava nele. Essa confiança foi o meu erro, um erro que estava prestes a me custar tudo o que meu pai havia me deixado. Mas também foi o erro que Ryan cometeu ao me subestimar. Porque o que ele não sabia era que eu já não era a mesma mulher que assinará aquele documento. O país me mudará. A solidão me ensinara, e o silêncio me dera uma clareza que eu nunca tivera antes. Ryan achava que, por eu morar longe, por ser mais velha e por estar sozinha, eu era invisível. Ele pensava que eu era uma velha inofensiva que ele podia manipular sem consequências. Mas ele estava prestes a descobrir que mulheres como eu, aquelas que sobreviveram à perda, à traição e a anos sendo subestimadas, são as mais perigosas quando finalmente decidem revidar. Os dias que se seguiram àquele encontro com Gregory foram estranhos. Mantive minha rotina no campo, regando as plantas, alimentando os gatos, preparando minhas refeições, mas tudo parecia irreal, como se eu estivesse atuando em uma peça cujo final trágico eu já conhecia. Toda vez que eu olhava para a pequena caixa de madeira onde guardava a chave do apartamento, sentia uma mistura de raiva e tristeza tão profunda que me faltava respirar. Mas eu não podia desmoronar. Ainda não. Gregory me disse que eu precisava manter a calma, agir com inteligência e não deixar que minhas emoções me controlassem. Eleanor, ele disse antes de eu sair do escritório, o mais importante agora é que Ryan não saiba que você sabe. Se ele suspeitar que você descobriu, pode tentar esconder o dinheiro, criar mais documentos falsos, complicar todo o processo legal. Precisamos que ele se sinta seguro, confiante, vitorioso, porque homens confiantes cometem erros. E vamos usar cada um desses erros contra ele. Então esperei. Esperei por 3 dias inteiros, sem fazer nada além de viver minha vida normalmente, enquanto por dentro sentia como se estivesse queimando em chamas. Gregory estava empenhado em reunir todas as provas necessárias, cópias autenticadas da procuração original com as datas de validade claramente indicadas, análise das assinaturas falsificadas, extratos bancários da transação. Tudo tinha que ser perfeito e irrefutável, inegável. Foi na tarde do 4º dia que meu telefone tocou. O nome de Ryan apareceu na tela e senti meu coração acelerar. Respirei fundo 3 vezes antes de atender. Olá, eu disse com a voz mais calma que consegui. Mãe, exclamou ele, e em seu tom havia algo que eu não ouvia há anos, uma animação genuína, quase euforia. Como você está? Faz tempo que não conversamos. Estou bem, filho, respondi, apertando o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. E você? Como vão as coisas? Houve uma pausa, e então ouvi aquela risada que ele dava quando criança, mas que agora soava oca, falsa. Mãe, as coisas estão indo incrivelmente bem. Aliás, estou ligando porque acabei de fechar o melhor negócio da minha vida, um investimento que vai mudar completamente o nosso futuro. O nosso futuro. Como se ele e eu ainda compartilhássemos algo além do sobrenome e do sangue envenenado. Que maravilha, filho, eu disse, mantendo a voz neutra, sem emoção. Estou feliz por você. Eu esperava que ele desligasse logo, que essa fosse apenas uma daquelas conversas superficiais que tínhamos de vez em quando. Mas não, ele queria mais. Queria se gabar. Sabe de uma coisa, mãe? Finalmente consegui fazer alguma coisa com o apartamento do vovô. As palavras me atingiram como gelo no estômago, assim, de repente, casualmente, como se ele estivesse falando do tempo. Qual apartamento? Perguntei, embora soubesse perfeitamente do que ele estava falando. Eu precisava ouvi-lo dizer aquelas palavras. Precisava daquela confissão para alimentar a fúria que crescia dentro de mim. O apartamento que o vovô deixou para você, disse-lhe com aquela paciência exagerada que se usa com crianças ou idosos confusos. Sabe, mãe, aquele lugar estava perdendo valor, vazio. Os impostos, a manutenção, tudo isso estava custando dinheiro que você não precisava gastar. Então, tomei a decisão de vendê-lo. Consegui um excelente comprador. Ele pagou à vista $240 mil. Não é fantástico? Fechei os olhos. $240 mil, $10 mil a menos que o valor real do apartamento,
provavelmente porque ele teve que vendê-lo rapidamente, sem negociar direito, com pressa para conseguir o dinheiro. Ryan, eu disse lentamente, aquele apartamento era meu. Meu pai o deixou para mim. Ouvi-o suspirar, como se estivesse lidando com uma birra infantil. Mãe, eu sei que a culpa é sua. É por isso que todo o dinheiro está guardado para você. Bem, a maior parte. Tive que receber uma pequena comissão por administrar tudo, sabe, os advogados, a papelada, meu tempo, mas o resto está seguro, investido em um fundo que lhe dará rendimentos mensais. Você não precisa mais se preocupar com nada. Jéssica e eu cuidamos de tudo. Eu e a Jéssica, claro que a Jéssica estava envolvida. Provavelmente foi ideia dela desde o início. E você não pensou em me consultar antes de fazer tudo isso? Perguntei. Algo no meu tom de voz deve tê-lo alertado, pois houve um breve silêncio antes de ele responder. Mãe, você mora no meio do nada, sem internet, sem fácil acesso à cidade. Achei melhor resolver tudo logo e te dar as boas notícias depois. Além disso, usei a procuração que você me deu. Tudo estava dentro da lei. Tudo estava correto. Você confia em mim, não é? A pergunta pairava no ar como veneno. Claro que confio em você, menti, porque precisava que ele continuasse falando, que continuasse confessando. Você é meu filho. Ouvi-o relaxar do outro lado da linha. Exatamente. Sou seu filho e sempre vou cuidar de você. Olha, o dinheiro está em uma conta especial. Vou te enviar os documentos para que você possa analisá-los. Mas acredite em mim, mãe, isso foi para o melhor. Aquele apartamento antigo só estava te custando dinheiro. Agora você tem liquidez, tem investimentos, tem um futuro. Ao fundo, bem longe, ouvi a voz de Jéssica. Não consegui distinguir as palavras, mas o tom era urgente, quase nervoso. Mãe, preciso ir, disse Ryan rapidamente. A Jéssica está me ligando, mas a gente se vê em breve, tá bom? Vou dirigir até o interior daqui a alguns dias para explicar tudo com calma. Te amo. E ele desligou antes que eu pudesse responder. Eu estava sentada na minha pequena sala de estar, com o telefone ainda na mão, observando o sol começar a se pôr atrás das colinas. Meu filho acabará de confessar seu crime sem nem mesmo perceber. Ele admitiu ter vendido o apartamento usando a procuração, ter recebido uma comissão do dinheiro, que tudo foi feito sem meu conhecimento ou permissão e fez isso com aquela arrogância característica de quem se acha mais esperto que todo mundo. Disquei o número de Gregory. Ele atendeu no segundo toque. Eleanor? Ele acabou de me ligar, eu disse. O Ryan me contou tudo. Disse que vendeu o apartamento, que usou a procuração, que ficou com parte do dinheiro, tudo. Ele confessou tudo. Houve um silêncio, e então ouvi algo que soou quase como satisfação na voz de Gregory. Perfeito. Era exatamente disso que precisávamos. Você gravou a conversa? Meu coração afundou. Eu não tinha. Nem sequer tinha pensado nisso. Não, admiti, sentindo-me subitamente estúpido. Mas Gregory não parecia preocupado. Não importa. Com o que já temos, é o suficiente a procuração vencida, as assinaturas falsificadas, os extratos bancários e agora sabemos exatamente quanto dinheiro ele recebeu e que ele mesmo admite ter ficado com uma parte. Isso é ouro puro, Eleanor. Então, o que fazemos agora? Perguntei. Agora vamos esperar que ele venha te visitar, disse Gregory. Quando ele vier, você vai agir com total normalidade. Vai deixá-lo explicar tudo, vai deixá-lo mostrar os documentos que certamente trará para se justificar. E você vai gravar tudo o que ele disser. Consegue fazer isso? Pensei no meu pai, em como ele me ensinou que a dignidade não está em gritar, mas em se manter firme. Pensei em todos aqueles anos em que Raya me tratou como invisível, como um fardo, como alguém cuja opinião não importava. E senti algo dentro de mim endurecer, ficar frio e cortante como aço. Sim, eu disse. Eu posso fazer isso. Ótimo, respondeu Gregory. Porque ele cometeu um erro, Eleanor, um erro enorme. Ele usou uma procuração vencida, falsificou documentos e se apropriou de dinheiro que não lhe pertencia.
E fez isso pensando que você nunca descobriria, que você nunca faria nada a respeito, que você é apenas uma velha indefesa vivendo no interior. Esse foi o erro crucial dele. E agora vamos fazê-lo pagar por cada mentira, por cada assinatura falsa, por cada dólar que ele roubou. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a chuva que começara a cair novamente, gotas batendo no meu vidro da janela como lágrimas que eu não conseguia mais derramar. Porque algo havia mudado em mim durante aquela conversa. Eu não era mais apenas a mãe ferida. Eu não era mais a vítima silenciosa. Eu era uma mulher que havia decidido lutar. E quando uma mulher de 63 anos, que sobreviveu a perdas e traições, finalmente decide revidar, não há força na terra que possa impedi-la. Ryan dissera que viria em alguns dias. Perfeito. Eu estaria pronto, com meu gravador, com minhas perguntas, com meu silêncio transformado em arma. Porque ele pensou que tudo tinha acabado. Ele pensou que tinha vencido. Mas a verdade é que isso estava apenas começando. Ryan chegou numa tarde de terça-feira dirigindo seu carro novo, prateado, que brilhava sob o sol como se fosse uma joia. Observei-o estacionar em frente à minha casa e senti um frio na barriga, mas mantive o rosto neutro e calmo. Eu havia praticado isso por dias. Em frente ao espelho, ensaiei cada expressão, cada palavra, cada gesto. Eu precisava ser a mãe confusa, mas confiante, não a mulher que já sabia toda a verdade. Ele saiu do carro com uma pasta verde debaixo do braço e aquele sorriso que um dia derreteu meu coração. Mãe, exclamou ele, caminhando em minha direção com os braços abertos. Ele me abraçou e eu retribuí o abraço, sentindo meu corpo se tensionar involuntariamente. Ele cheirava aquele perfume caro que Jéssica sempre comprava para ele, uma fragrância que custava mais do que eu gastava com compras de supermercado em um mês. Entre, filho, eu disse, dando um passo para o lado. Eu tinha feito café e biscoitos. Entramos na minha pequena sala de estar, e ele olhou em volta com aquela expressão que eu já conhecia, aquela mistura mal disfarçada de pena e superioridade. Sentou-se no meu sofá de tecido gasto e colocou a pasta sobre a mesa de centro de madeira. Eu havia colocado meu celular na estante atrás dele, gravando discretamente. Gregory me mostrou como ativá-lo sem que percebessem. Bem, mãe, começou ele, abrindo a pasta com movimentos calculados, quase teatrais. Trouxe todos os documentos do apartamento. Quero que veja que tudo foi feito corretamente, tudo dentro da lei, tudo pensando no seu bem-estar. Ele tirou vários papéis e os espalhou sobre a mesa. Olhei para eles sem realmente os enxergar, pois já os conhecia. Gregory havia me mostrado cópias de tudo. Aqui está a escritura de compra e venda, disse ele, apontando com o dedo indicador. Como você pode ver, o preço foi excelente, $240 mil pagos à vista. E aqui está o extrato da conta onde depositei o dinheiro. Bem, a maior parte do dinheiro. Ele fez uma pausa e olhou para mim com uma expressão que, suponho, pretendia ser honesta. Tive que aceitar $30 mil como compensação por todo o trabalho, os advogados, a papelada, meu tempo. Foi um processo complicado, mãe. Mas os outros $210 mil estão aqui, investidos neste fundo que lhe dará rendimentos de 5% ao ano. $30 mil. Ele simplesmente os pegou como se fosse um direito seu. E por que você não me consultou antes de fazer tudo isso? Perguntei em voz baixa, quase tímida. Ele suspirou como se já esperasse aquela pergunta e tivesse a resposta perfeita na ponta da língua. Mãe, você mora aqui tão longe de tudo, sem internet, sem telefone fixo, sem um jeito fácil de se comunicar. E tinha um comprador muito interessado que precisava de uma resposta rápida. Se eu esperasse, poderíamos ter perdido a oportunidade. Além disso, usei a procuração que você me deu, então tudo foi completamente legal. Você confiou em mim para cuidar dos seus assuntos, lembra? Suas palavras soavam razoáveis, convincentes. Ele provavelmente já havia convencido muitas pessoas com aquele tom. Claro que me lembro, eu disse, pegando minha xícara de café para ocupar minhas mãos trêmulas. Foi quando eu estava doente. Precisava de ajuda com alguns documentos. Exatamente, respondeu ele, sorrindo como se eu finalmente tivesse entendido. E essa procuração me deu o poder de agir em seu nome, para o seu próprio bem, mãe. Sempre para o seu bem. Dei um gole de café e olhei para ele por cima da borda da xícara.
Filho, espero que você tenha feito tudo certo, que todos os documentos estejam em ordem. Algo cruzou seu rosto, algo rápido que poderia ter sido nervosismo, mas desapareceu tão depressa quanto apareceu. Claro, mãe. Está tudo perfeito. Pode ficar tranquila. Conversamos um pouco mais. Ele me contou sobre seus planos, sobre como o dinheiro do apartamento lhe permitiu fazer um investimento importante em uma empresa de tecnologia. Ele me falou sobre Jéssica, sobre como ela estava feliz, sobre como eles logo poderiam comprar uma casa ainda maior em um bairro nobre. E enquanto ele falava, tudo o que eu conseguia pensar era em como cada palavra que ele dizia era apenas mais uma corda para o nó que ele estava fazendo em volta do próprio pescoço. Ele foi embora depois de 2 horas com outro abraço superficial e promessas vazias de visitar mais vezes. Eu observei partir em seu carro brilhante e esperei até que ele estivesse completamente fora de vista antes de pegar o telefone e interromper a gravação. Eu tinha entendido tudo, sua confissão completa, com detalhes, números e sua admissão de que usou a procuração sem me consultar. Liguei imediatamente para Gregory. Tenho tudo, disse a ele, e minha voz tremia, não de medo, mas de algo como uma antecipação de vitória. Perfeito, Eleanor. Envie-me agora mesmo. Com isso e tudo mais que reunimos, podemos prosseguir. Havia triunfo também em sua voz. Mas meu triunfo durou pouco. No dia seguinte, minha irmã Carol apareceu sem avisar. Ela chegou em seu carro cor creme, com o rosto tenso e os lábios comprimidos em uma linha fina. Eu soube imediatamente que Ryan havia lhe contado algo, provavelmente a versão dele, a mentira cuidadosamente elaborada. Eleanor, disse ela assim que cruzou a soleira, sem nem mesmo um cumprimento decente. O que é isso que estou ouvindo sobre você causando problemas por causa do apartamento do papai? Encarei-a, surpresa com seu tom acusatório. Problemas, Carol. Ryan vendeu meu apartamento sem minha permissão. Ele usou documentos falsos. Você não acha que isso seja um problema? Ela acenou com a mão como se estivesse espantando uma mosca irritante. Ryan me explicou tudo. Ele usou a procuração que você lhe deu. Foi tudo legal e ele fez isso pensando em você, para que você não precisasse se preocupar com aquele apartamento que só estava lhe custando dinheiro. As palavras dela eram quase idênticas às de Ryan. Eles claramente haviam combinado a história. A procuração expirou, eu disse em tom firme. Ele não tinha o direito de usá-la. Carol olhou para mim como se eu fosse louca. Ah, Eleanor, sempre tão dramática, sempre exagerando em tudo. Ele é seu filho, pelo amor de Deus. Seu próprio filho. Você acha mesmo que ele roubaria de você? Que ele faria alguma maldade? Senti a raiva começar a ferver dentro de mim. Carol, eu tenho provas. Tenho documentos que comprovam que a procuração não era válida, que ele falsificou minha assinatura em vários papéis. Isso não é drama. Isso é fraude. Mas ela balançou a cabeça com aquela expressão de superioridade que sempre tinha, como se eu fosse uma criança tola que não entendia como o mundo funcionava. Sabe o que eu acho, Eleanor? Acho que você está amargurada. Acho que você vive aqui sozinha, sem nada para fazer, e inventa problemas onde não existem. Ryan é um homem bem-sucedido, com uma carreira brilhante. Você acha mesmo que ele precisa roubar de você? Ele tem o próprio dinheiro, a própria vida. O que ele fez foi te ajudar e, em vez de agradecê-lo, você o acusa de ser um criminoso. Suas palavras me atingiram como tapas. Então você não acredita em mim? Perguntei, e minha voz soou mais fraca do que eu gostaria. Não é que eu não acredite em você, Eleanor, disse ela, suavizando um pouco o tom. É que eu acho que você está confusa. Talvez você tenha entendido algo errado. Talvez esse seu advogado esteja colocando ideias na sua cabeça. Mas levar isso ao tribunal, acusar seu próprio filho, destruir sua família por causa de um mal-entendido, vale a pena? Não é um mal-entendido, insisti, sentindo lágrimas começarem a brotar em meus olhos, lágrimas que me recusei a derramar na frente dela. É roubo. É fraude. E não vou ficar calada só porque ele é meu filho. Carol suspirou profundamente, como se estivesse lidando com alguém impossível. Então faça, disse ela finalmente, com a voz fria. Destrua seu filho, mande-o para a cadeia, arruine a vida dele.
Mas quando tudo isso acabar e você estiver completamente sozinha, sem um filho, sem família, sem ninguém, não venha chorar para mim. Porque esta, Eleanor, está à sua decisão, e você terá que viver com as consequências. E sem dizer mais nada, ela se virou e saiu da minha casa, deixando a porta aberta atrás de si. Eu estava parada no meio da minha sala, tremendo, sentindo o mundo girar de um jeito estranho. Minha irmã, a pessoa que deveria me apoiar, tinha escolhido o lado do Ryan. Ela me chamou de dramática, confusa, amargurada. Ela minimizou o crime do meu filho como se fosse um simples mal-entendido familiar. E naquele momento eu entendi algo que provavelmente deveria ter entendido há muito tempo: eu estava completamente sozinha nisso. Eu não tinha minha irmã. Eu não tinha meu filho. Eu não tinha família que me defendesse ou acreditasse em mim. Eu só tinha a mim mesma e Gregory, um advogado que, no fim do dia, ia para casa, e eu continuaria sendo a mulher de 63 anos morando sozinha no interior, lutando contra todos. Mas talvez isso fosse o suficiente. Talvez eu fosse o suficiente. Porque a verdade não precisa de uma multidão para continuar sendo a verdade. A justiça não se torna menor simplesmente porque estou sozinho na sua busca. E se eu tiver que travar essa batalha sem ninguém ao meu lado, que assim seja. Liguei para Gregory naquela mesma noite. Tem certeza de que quer seguir em frente com isso? Perguntou ele depois que lhe contei sobre a visita de Carol. Sua irmã tem razão em uma coisa: isso vai ser difícil. Vai ser doloroso. Sua família vai ser contra você. Você está preparado para isso? Olhei pela janela para a escuridão do campo, para as estrelas que brilhavam no céu límpido. Pensei no meu pai, em como ele me ensinou que algumas coisas valem a pena lutar, mesmo que custem tudo. Pensei na promessa que lhe fiz de proteger seu legado. E pensei na mulher em que me transformei durante esses anos de solidão, uma mulher que não temia mais o silêncio nem a solidão. Sim, respondi com voz firme. Estou preparado. Porque eles achavam que meu silêncio era fraqueza. Pensavam que, por eu estar sozinha, por ser mais velha, por morar longe, eu era alguém que eles podiam ignorar, manipular e de quem podiam roubar. Mas eles estavam enganados. E agora eles vão aprender que o silêncio também pode ser uma arma, e eu aprendi a usá-la. 2 semanas se passaram desde a visita de Carol, 2 semanas em que Gregory trabalhou na preparação de toda a documentação legal necessária para apresentar o caso perante um juiz. Tentei manter minha rotina normal, mas tudo parecia diferente. O jardim que antes me trazia paz agora parecia silencioso demais. Os gatos que antes me faziam companhia agora só me lembravam de como eu estava sozinha nessa luta. Certa tarde, enquanto regava os pés de manjericão que cresciam perto da janela da cozinha, ouvi um carro parar em frente à minha casa. Não reconheci o veículo, um sedã cinza escuro com placas da cidade. Meu coração começou a bater mais rápido. Seria o Ryan? Será que ele tinha descoberto o que eu estava processando? Mas quem saiu do carro não foi Ryan. Foi Jéssica, sua esposa, a mulher que sempre me olhou com aquela mistura de pena e desprezo, como se eu fosse um móvel velho que alguém se esqueceu de jogar fora. Mas agora, enquanto ela caminhava em direção à minha porta, algo nela estava diferente. Seus ombros estavam caídos. Seu rosto sem maquiagem mostrava olheiras profundas, e suas mãos tremiam enquanto batia na minha porta. Abri devagar, sem saber o que esperar. Jéssica, eu disse, mantendo a voz neutra. Ela olhou para mim e eu vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes, medo genuíno. Eleanor, disse ela com a voz embargada. Posso entrar, por favor? Preciso falar com você. Hesitei por um instante, mas algo em seu desespero me fez dar um passo para o lado. Fomos para a sala de estar e ela sentou-se na beirada do sofá, com as mãos juntas no colo. Notei que ela não estava usando sua aliança de casamento. Não sei por onde começar, disse ela, com a voz trêmula. O Ryan não sabe que estou aqui. Se ele descobrir, ele vai. Não sei o que ele vai fazer. Eu a observei em silêncio, esperando. Depois de anos sendo invisível para ela, agora ela precisava de algo de mim. Eu não sabia, ela começou, e lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Eu juro por Deus que não sabia que o que ele fez era ilegal. Ryan me disse que você tinha dado permissão a ele, que você tinha assinado todos os papéis, que você concordava com a venda.
Ele mentiu para mim, Eleanor. Ele mentiu para mim também. Suas palavras saíram atropeladas, desesperadas. Há 3 dias, encontrei alguns documentos no escritório dele. Estava procurando os recibos de impostos e encontrei uma pasta escondida no fundo de uma gaveta. Dentro havia cópias da procuração, cópias da sua assinatura e rascunhos. Rascunhos em que ele estava praticando sua assinatura, Eleanor. Folhas e folhas de papel onde ele copiou seu nome repetidas vezes até que ficasse perfeito. Meu sangue gelou. Jéssica pegou o celular com as mãos trêmulas. Tirei fotos de tudo. Não sabia o que fazer com elas, mas sabia que precisava tê-las porque, quando confrontei Ryan, quando perguntei o que tudo aquilo significava, ele ficou furioso. Disse para eu não me meter na vida dele, que eu não entendia nada, que tudo o que ele fazia era pelo nosso futuro. Ela deslizou o telefone pela mesa em minha direção. Peguei-o e comecei a olhar as fotos. Lá estavam elas, nítidas como o dia, páginas cheias da minha assinatura praticada inúmeras vezes. Documentos com anotações nas margens, escritas à mão por Ryan, precisa ser mais inclinada. O I precisa curvar mais. Pratique até ficar idêntico. Era uma prova irrefutável de premeditação, de intenção criminosa. Tem mais, disse Jéssica, enxugando as lágrimas com as costas da mão. O dinheiro da venda. Ryan me disse que tinha investido a maior parte em um fundo seguro para você. Mas eu verifiquei nossas contas bancárias. Do total, apenas $120.000 estão investidos em seu nome. O resto, ele usou para pagar dívidas que eu nem sabia que tínhamos, dívidas de investimentos fracassados, de empréstimos que ele fez para manter nosso padrão de vida. $120.000. Dos $240.000 que ele tirou do meu apartamento, supostamente só metade foi guardada para mim. E provavelmente nem essa metade estava realmente segura. Por que você está me contando tudo isso? Perguntei finalmente. Jéssica olhou para mim com os olhos vermelhos inchados. Porque isto está errado. Porque eu não quero ser cúmplice disto. Porque quando me casei com Ryan, pensei que ele fosse um homem honesto e trabalhador, ambicioso no bom sentido. Mas isto não é ambição, Eleanor. Isto é roubo. Isto é trair a sua própria mãe, e eu não vou fazer parte disso. Sua voz embargou completamente. Já contratei um advogado de divórcio. Estou saindo de casa, mas antes disso, precisava que você soubesse toda a verdade. Você está disposto a testemunhar? Perguntei, e minha voz soou mais áspera do que eu pretendia. Ela assentiu lentamente. Sim, eu vou testemunhar. Vou entregar todas as provas que tenho, os documentos, as fotos, os extratos bancários, tudo. Ela se levantou, ainda tremendo. Eu sei que nunca fui boa para você. Sei que te tratei como se você fosse inferior a nós. E me desculpe. Me desculpe de verdade. Ryan me convenceu de que você não entendia o mundo moderno, que você era apenas uma velha teimosa. Mas a verdade é que você era a única pessoa honesta em toda esta família. Depois que Jéssica saiu, fiquei sentada na minha sala por horas segurando o celular dela com todas aquelas fotos incriminatórias. Liguei para Gregory e contei tudo para ele. Ouvi a respiração dele falhar enquanto eu descrevia as evidências. Eleanor, isto é mais do que eu esperava. Com isto, não só podemos anular a venda, como também podemos apresentar queixa-crime grave. Falsificação premeditada de documento. Isto pode significar anos de prisão para ele. E a Jéssica? Perguntei. Se ela testemunhar, estará protegida? Gregory refletiu por um instante. Podemos negociar imunidade para ela em troca de seu depoimento. Ela não participou ativamente da fraude. Ela apenas foi enganada, como você. Um promotor razoável aceitará o acordo. Houve uma pausa. Eleanor, você tem certeza de que quer ir tão longe? Não se trata mais apenas de recuperar seu apartamento. Isso pode destruir completamente o Ryan. Olhei pela janela para os campos que me deram refúgio todos esses anos. Pensei no meu pai, na sua voz me dizendo para proteger o legado que ele me deixou. Pensei em todas as vezes que Ryan me fez sentir invisível, insignificante, estúpida.
Pensei em como ele planejou meticulosamente roubar de mim, praticando minha assinatura como um criminoso comum. Ele se destruiu, eu disse finalmente. Só estou me certificando de que ele enfrente as consequências de seus atos. Prossiga com tudo, Gregory. Contudo. Desliguei o telefone e percebi que não estava mais tremendo. Não sentia mais medo nem dúvida. Senti algo diferente, algo poderoso. Senti certeza, a certeza de que estava fazendo a coisa certa, por mais que doesse. Jéssica me deu a arma final, a prova irrefutável de que Ryan não havia cometido um erro impulsivo, mas sim um crime calculado e premeditado. E agora, com essa prova em minhas mãos, não havia como ele escapar. A rede estava se fechando ao seu redor, e ele nem sequer sabia disso ainda. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades jurídicas. Gregory trabalhou quase sem dormir, preparando cada documento, cada prova, cada argumento que apresentaríamos ao juiz. Jéssica havia enviado formalmente todas as fotos e documentos que encontrou no escritório de Ryan. Seu advogado de divórcio já havia entrado em contato com Gregory para coordenar seu depoimento em troca de imunidade. Eu, por minha vez, tentei manter a calma em meio à tempestade que se aproximava. Todas as manhãs, acordava com um nó no estômago, imaginando se aquele seria o dia em que Ryan descobriria o que estava prestes a acontecer com ele. Mas Gregory me garantiu que tudo seria mantido em sigilo até o momento exato do ajuizamento da ação judicial. Certa tarde, enquanto preparava chá de camomila na minha pequena cozinha, recebi uma chamada de um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas algo me fez atender. Eleanor, disse uma voz masculina que não reconheci de imediato. Este é Arthur. Levei um instante para me lembrar do nome. Arthur, o nome do meu pai. Não, espere. Eu estava confuso. Eu não tinha outro filho. Arthur, repeti, confuso. Sim, Arthur Harrison. Sou o contador que trabalhou na venda do apartamento. Preciso falar com você com urgência. Meu coração acelerou. O que foi? Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Prefiro não falar por telefone. Posso visitá-lo amanhã de manhã? Trata-se de irregularidades que encontrei na transação e irregularidades que acho que você deveria saber. No dia seguinte, Arthur Harrison chegou à minha casa dirigindo um carro modesto. Era um homem na casa dos 50, com óculos de aros grossos e uma expressão séria. Sentou-se na minha sala de estar, recusando o café que ofereci, nervoso demais para as formalidades. Senhora Eleanor, começou ele, tirando uma pasta da maleta. Eu era o contador que o Ryan contratou para cuidar dos aspectos financeiros da venda do seu apartamento. Na época, ele me garantiu que tudo estava autorizado pela senhora, que ele tinha sua total permissão. Mas há uma semana, continuou ele, recebi um telefonema do cartório de registros públicos questionando certas discrepâncias nos documentos. Isso me fez revisar tudo com mais cuidado e encontrei coisas que não batem, senhora. Coisas que me fazem pensar que, sem saber, participei de algo ilegal. Ele abriu a pasta e me mostrou vários documentos repletos de números e carimbos oficiais. Veja aqui, disse ele, apontando para uma data específica. Esta é a data em que você supostamente assinou a autorização de venda, mas, de acordo com os registros médicos que consegui obter, você foi hospitalizado naquele dia devido a complicações da sua infecção respiratória. É impossível que você tenha assinado qualquer coisa. Senti minha respiração parar. Aquilo era mais uma evidência, mais uma prova da falsificação. E tem mais, continuou Arthur, com a voz um pouco trêmula. Os números não batem. Ryan me disse que o apartamento foi vendido por $240 mil, mas quando verifiquei os registros oficiais da transação, o preço real era de $260 mil. Alguém embolsou $20 mil a mais, que nunca constaram em nenhum documento oficial. E, senhora, eu assinei aqueles papéis acreditando que tudo era legítimo. Minha reputação profissional está em risco. Olhei fixamente para ele. Por que você está me dizendo isso? Arthur tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. Porque sou um profissional honesto, senhora Eleanor. Trabalho há 30 anos como contador e nunca, jamais, me envolvi em qualquer fraude. Quando percebi o que realmente havia acontecido, soube que tinha duas opções: ficar calado e ser cúmplice, ou vir aqui e lhe contar a verdade.
Escolhi minha consciência em vez do medo. Você está disposto a depor? Perguntei diretamente. Ele assentiu lentamente. Sim. Já entrei em contato com meu advogado. Vou cooperar totalmente com as autoridades. Tenho cópias de todos os documentos originais, todos os registros de transações, todos os e-mails que troquei com Ryan. Tudo. Ele se levantou, visivelmente tremendo. Sinto muito, senhora. Sinto muito por não ter percebido antes. Sinto muito por ter sido usado como instrumento para roubar da senhora. Depois que Arthur saiu, liguei imediatamente para Gregory. Quando lhe contei sobre essa nova revelação, ouvi-o soltar um longo assobio. $260 mil. Ryan não só usou documentos falsos, como também escondeu parte do dinheiro verdadeiro da venda. Isso é muito pior do que pensávamos. Eleanor, isso não é apenas fraude. É peculato, sonegação fiscal, múltiplas acusações criminais. Quando vamos entrar com o processo? Perguntei, sentindo a determinação se solidificar dentro de mim como ferro fundido em processo de esfriamento. Na próxima semana, respondeu Gregory. Tenho uma reunião com o promotor amanhã. Com o depoimento de Jéssica, com o depoimento de Arthur, com todas as provas documentais, com as fotografias das assinaturas do consultório, com os extratos bancários, Eleanor, este é um caso incontestável. Não há como Ryan escapar dessa. Houve uma longa pausa. Como você se sente? Ele estava me perguntando algo pessoal, algo que não tinha nada a ver com documentos ou estratégias jurídicas. Fiquei em silêncio, pensando seriamente na resposta. Sinto-me triste, admiti finalmente. Triste porque meu filho se tornou alguém que eu não conhecia, alguém capaz de planejar por meses como roubar da própria mãe, alguém que praticou minha assinatura até aperfeiçoá-la, que mentiu para a esposa, que enganou um contador honesto, que traiu a memória do avô. Sinto tristeza pelo menino que ele foi e pelo homem que se tornou. Mas eu também, continuei, sentindo minha voz ficar mais firme, me sinto forte, mais forte do que me senti em anos. Porque por muito tempo deixei minha família me tratar como se eu fosse invisível, como se minha opinião não importasse, como se ser velha e morar no campo me tornasse inferior a eles. E agora estou aqui, de pé, lutando pelo que é meu, pelo que meu pai me deixou, pela minha dignidade. E isso, Gregory, isso me faz sentir poderosa. Naquela noite, sentei-me na varanda observando as estrelas. O campo estava silencioso, exceto pelo canto dos grilos e o sussurro do vento entre as árvores. Pensei no meu pai, em como ele se orgulharia de me ver defendendo seu legado. Pensei no meu marido, em como ele me ensinou que o verdadeiro amor não tem medo da verdade. Pensei em todos os anos que vivi em silêncio, aceitando, conformando-me. Mas aqueles dias acabaram. A mulher que assinou aquela procuração anos atrás, confiante e ingênua, não existia mais. Em seu lugar estava eu, uma mulher de 63 anos que aprendeu que a idade não nos torna fracos, nos torna sábios. Que a solidão não nos torna vulneráveis, nos ensina quem realmente somos. Que o silêncio não é covardia. É estratégia. E Ryan estava prestes a aprender a lição mais difícil de sua vida: subestimar alguém não o torna fraco. Apenas o torna cego, e a cegueira no campo de batalha legal que estava prestes a começar seria sua ruína total. A tempestade estava prestes a começar, e eu estava preparado para ela. O dia do julgamento chegou com um céu cinzento que ameaçava a chuva. Vesti minhas melhores roupas, um terno bege que eu guardava para ocasiões especiais, e dirigi as 2 horas até a cidade com as mãos firmes no volante. Gregory havia me explicado todo o procedimento, mas nada poderia realmente me preparar para o momento em que vi meu filho do outro lado do tribunal. Quando entrei na sala, Ryan já estava lá, sentado ao lado de seu advogado, um homem de terno caro que parecia mais preocupado em checar o celular do que com a gravidade do caso. Ryan me viu entrar e seu rosto demonstrou genuína surpresa. Ele claramente não esperava que eu aparecesse. Provavelmente pensou que se tratava apenas de uma questão administrativa menor, algo que seu advogado poderia resolver com alguns telefonemas e talvez um pequeno pagamento. Sentei-me do outro lado com Gregory ao meu lado. Jéssica também estava lá, na área reservada às testemunhas, evitando cuidadosamente o olhar de Ryan. Arthur Harrison, o contador, estava sentado perto dela, com uma pasta grossa no colo.
A sala foi se enchendo aos poucos, o promotor, os funcionários do tribunal, alguns curiosos provavelmente presentes para outros casos. Quando o juiz entrou, todos nos levantamos. Era um homem mais velho, com cabelos completamente brancos e uma expressão severa. Sentou-se, examinou os documentos à sua frente por um tempo que pareceu uma eternidade, finalmente, ergueu os olhos. Este é o caso de Eleanor Martinez contra Ryan Martinez por fraude, falsificação de documentos e apropriação indébita de bens. Ambas as partes estão presentes. O processo começou com Gregory apresentando nossa versão dos fatos. Com voz clara e profissional, ele explicou como Ryan havia usado uma procuração vencida, falsificado minha assinatura, vendido meu apartamento sem autorização e se apropriado do dinheiro. Cada palavra soava como uma pedra no chão. Observei Ryan se remexer desconfortavelmente na cadeira, cochichando com urgência com seu advogado. Chamamos nossa primeira testemunha, disse Gregory. Jéssica Martinez. Jéssica se levantou com as pernas trêmulas e caminhou até o estrado. Depois de jurar dizer a verdade, Gregory começou seu interrogatório. Senhora Martinez, pode nos dizer o que encontrou no escritório do seu marido no dia 20 de outubro passado? Jéssica respirou fundo e começou a falar. Sua voz era baixa, mas firme. Ela descreveu como havia encontrado os lençóis onde Ryan praticava minha assinatura, como havia fotografado tudo, como ele havia mentido para ela sobre a origem do dinheiro. Ele me disse que Eleanor tinha autorizado tudo, disse Jéssica. E pela primeira vez, ela olhou diretamente para Ryan. Ele me fez acreditar que ela concordava, que isso era o melhor para ela. Mas quando descobri as práticas de assinatura, quando vi os documentos reais, soube que ele havia me tornado cúmplice de um crime sem que eu soubesse. O advogado de Ryan tentou desacreditar o depoimento dela. Não é verdade que a senhora está em processo de divórcio e que pode ter motivações pessoais para prejudicar meu cliente? Jéssica olhou para ele sem piscar. Estou em processo de divórcio justamente porque descobri que meu marido é um criminoso. Não estou aqui por vingança. Estou aqui porque o certo a fazer é dizer a verdade. Em seguida, foi a vez de Arthur Harrison. O contador apresentou todos os registros financeiros, mostrando as discrepâncias entre o que Ryan relatou e o que realmente aconteceu. O preço real da venda foi de $260 mil, explicou ele com clareza profissional. Mas o Sr. Martinez declarou apenas $240 mil. Os $20 mil restantes desapareceram completamente dos registros oficiais. E a que conclusão você chega disso? Perguntou Gregory. Arthur ajustou os óculos. Que houve ocultação intencional de fundos, que houve sonegação fiscal, que fui enganado e levado a participar de uma transação fraudulenta. O juiz fazia anotações constantemente, e sua expressão ficava cada vez mais séria. Então Gregory apresentou as fotografias que Jéssica havia tirado. Uma a uma, as imagens apareceram na tela grande do tribunal, páginas e páginas da minha assinatura praticada, com anotações à margem, escritas à mão por Ryan, indicando como aperfeiçoá-la. A evidência era tão clara, tão irrefutável, que vi o rosto do advogado de Ryan empalidecer cada vez mais. E, finalmente, Gregory disse, apresentamos o documento mais importante de todos. Ele projetou a procuração original na tela, com as datas claramente visíveis. Esta procuração, que o Sr. Martinez usou para vender o apartamento, expirou em 15 de março. A venda ocorreu em 22 de junho, 3 meses depois de o documento ter perdido toda a validade legal. O silêncio na sala era absoluto. Além disso, continuou Gregory, temos registros médicos que comprovam que a Sra. Eleanor Martinez estava hospitalizada no dia em que supostamente assinou os documentos de autorização de venda. É fisicamente impossível que ela estivesse presente no momento da assinatura. Ele colocou os registros médicos na bancada do juiz. O advogado de Ryan tentou argumentar que tudo não passará de um mal-entendido, que seu cliente agira de boa-fé, acreditando que a procuração ainda era válida, e que não havia intenção criminosa. Mas suas palavras soaram vazias diante da montanha de provas apresentada por Gregory. As fotografias das assinaturas no escritório de advocacia destruíram qualquer argumento de inocência ou erro não intencional. Quando chegou a minha vez de depor, caminhei até o banco das testemunhas sentindo todos os olhares sobre mim. Jurei dizer a verdade e me sentei. Gregory me fez perguntas simples, quando eu havia assinado a procuração, se eu havia autorizado a venda, se eu sabia que meu filho planejava vender o apartamento.
A cada pergunta, respondi com a verdade clara e direta. Mas foi quando o advogado de Ryan me interrogou que tudo mudou. Senhora Martinez, disse-lhe em tom condescendente, não é verdade que seu filho sempre cuidou da senhora? Que tudo o que ele estava tentando fazer era proteger seus interesses. Olhei-o diretamente nos olhos. Meu filho, disse em tom firme, passou meses planejando como me roubar. Praticou minha assinatura até aperfeiçoá-la. Usou documentos que sabia estarem vencidos. Mentiu para a esposa, enganou um contador honesto e traiu a memória do avô. Isso não é cuidar de alguém. Isso é um crime premeditado e calculado. Vi Ryan baixar a cabeça, incapaz de me encarar. O juiz decretou um recesso de 20 minutos para analisar todas as provas. Durante esse tempo, Ryan tentou se aproximar de mim no corredor. Mãe, disse-lhe com voz desesperada, por favor, ainda podemos resolver isso. Posso devolver todo o dinheiro. Podemos resolver isso em família, sem juízes, sem prisão. Olhei para ele e, pela primeira vez na vida, vi quem ele realmente era, não meu filho, mas um estranho que compartilhava meu sangue, mas não meus valores. Ryan, eu disse calmamente, você teve muitas oportunidades de fazer a coisa certa. Você poderia ter escolhido não me roubar. Você poderia ter confessado quando eu o confrontei. Você poderia ter devolvido o dinheiro quando foi descoberto. Mas você escolheu mentir repetidas vezes. Agora, as consequências de suas decisões não estão em minhas mãos. Estão nas mãos do tribunal. Eu me virei e voltei para o tribunal. Quando o juiz retornou, sua expressão era de pura impassibilidade. Analisei todas as provas apresentadas neste caso, começou ele, e devo dizer que raramente vi uma fraude tão deliberada e calculada. A procuração vencida, as assinaturas falsificadas claramente premeditadas, a ocultação de fundos, as mentiras a várias partes. Senhor Martinez, o que o senhor fez não foi um erro de julgamento. Foi um crime meticulosamente planejado contra a sua própria mãe. Portanto, continuou o juiz, declaro nula e sem efeito a venda do apartamento. O imóvel deve ser imediatamente devolvido à senhora Eleanor Martinez. Além disso, ordeno que o Sr. Ryan Martinez devolva a totalidade do dinheiro obtido com a venda fraudulenta, acrescido de juros e indenização por danos punitivos, totalizando $300.000. Senti minha respiração falhar. $300.000, mais do que o apartamento valia originalmente. E, finalmente, disse o juiz, olhando diretamente para Ryan, estou encaminhando este caso ao promotor para que prossiga com as acusações criminais de falsificação de documentos, fraude e apropriação indébita. Senhor Martinez, o senhor enfrentará um julgamento criminal separado que poderá resultar em pena de prisão. Caso encerrado. O som da batida do martelo ecoou na sala como um trovão. Eu tinha vencido. Eu tinha vencido completamente. Os dias após o julgamento foram estranhos e silenciosos. Voltei para minha casa no campo sentindo um enorme peso sair dos meus ombros, mas também uma profunda tristeza que não conseguia ignorar. Eu havia vencido a batalha judicial. Recuperei o que era meu, mas perdi meu filho no processo, ou talvez eu simplesmente tenha aceitado que nunca o tive de verdade. Ryan não tentou entrar em contato comigo. Gregory me informou que havia contratado um advogado criminal diferente para lidar com as acusações iminentes. O processo criminal levaria meses, talvez anos, mas o veredicto civil era definitivo e imediato. O apartamento era legalmente meu novamente, e Ryan tinha 30 dias para reunir os $300.000 que o juiz havia ordenado que ele pagasse. Jéssica me ligou uma semana depois do julgamento. Sua voz parecia diferente e mais leve, como se ela finalmente pudesse respirar. Eleanor, eu só queria que você soubesse que o divórcio está avançando rapidamente. Meu advogado disse que deve ser finalizado em 2 meses. Ela fez uma pausa. E eu quero te agradecer. A frase me surpreendeu. Agradecer-me? Por quê? Por ter a coragem de fazer a coisa certa, ela respondeu. Vivi anos com um homem que se revelou um mentiroso e um ladrão, mas eu tinha muito medo de confrontá-lo. Você não teve medo, e seu exemplo me deu forças para sair daquele relacionamento. Agora moro com a minha irmã. Estou fazendo terapia e, pela primeira vez em anos, me sinto livre. Suas palavras me emocionaram mais do que eu esperava. Carol, minha irmã, também apareceu sem avisar numa tarde.
Ela chegou com uma expressão de vergonha que eu nunca tinha visto antes. Sentamos na minha varanda e, por um longo tempo, nenhuma de nós disse nada. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Você tinha razão, disse ela simplesmente, sobre o Ryan, sobre tudo. E eu estava errada. Não apenas errada, eu fui cruel com você quando você mais precisava de apoio. Carol, comecei, mas ela ergueu a mão. Deixe-me terminar, por favor. Durante anos, eu a tratei como se você fosse dramática, como se exagerasse em tudo, como se seus sentimentos não importassem. Eu defendi o Ryan porque era mais fácil acreditar nele do que encarar a verdade sobre quem ele realmente é. Eu lhe devo um enorme pedido de desculpas, Eleanor, e entendo se você não puder me perdoar. Havia lágrimas em seus olhos. Observei-a por um longo tempo, essa irmã que me ferira com sua incredulidade, que escolhera o lado errado quando eu mais precisava dela. Mas também vi algo nela que reconheci, arrependimento genuíno. Eu te perdoo, eu disse finalmente, porque guardar rancor só me machucaria. Mas as coisas entre nós precisam mudar, Carol. Eu preciso que você acredite em mim, que me respeite, que me veja como sua igual e não como alguém a ser tolerada. Ela sentiu vigorosamente, enxugando as lágrimas. Eu vou. Eu prometo. E pela primeira vez em anos, abracei minha irmã, sentindo que talvez, só talvez, pudéssemos reconstruir algo real entre nós. O apartamento foi formalmente devolvido ao meu nome 3 semanas após o julgamento. Gregory me entregou as chaves com um sorriso. É seu novamente, Eleanor, legalmente, inegavelmente seu. Segurei aquelas chaves na mão, as mesmas que meu pai me dera anos atrás, e senti sua presença como se ele estivesse ali comigo. Mas quando visitei o apartamento, algo dentro de mim havia mudado. Percorri os cômodos vazios onde meu pai viveu seus últimos anos, onde ele foi feliz, onde planejou me deixar um legado seguro. E percebi algo importante: eu não precisava mais me apegar àquele lugar para manter viva a sua memória. Meu pai vivia em mim, nos ensinamentos que me transmitiu, na força que me deu para travar essa batalha. Tomei uma decisão. Então liguei para Gregory e disse a ele: quero vender o apartamento, mas desta vez nos meus termos, com a minha autorização, legalmente. Ele pareceu surpreso. Tem certeza, Eleanor? Você acabou de recuperá-lo. Eu sorri. Exatamente. Recuperei. Provei que era meu. Agora posso decidir o que fazer com ele. E decidi vendê-lo porque não preciso mais dele como símbolo. Já sei quem sou e quanto valho. O apartamento foi vendido em 2 meses por $270 mil. Somando-se aos $300 mil que Ryan teve que pagar por ordem judicial, eu tinha mais de $500 mil, mais dinheiro do que jamais tive na vida. Suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida, viajar, fazer todas aquelas coisas que meu marido e eu sempre sonhamos, mas nunca conseguimos realizar. O processo criminal contra Ryan avançou lentamente. Seu advogado tentou negociar um acordo, mas o promotor, percebendo o caráter premeditado do crime, pediu uma pena exemplar. Gregory me mantinha informado, mas, honestamente, essa parte já não me preocupava mais. Eu havia obtido justiça. O que aconteceu com Ryan depois disso foi consequência de suas próprias decisões, não das minhas. Certa tarde, enquanto organizava papéis em casa, encontrei uma foto antiga do Ryan, quando ele tinha 5 anos. Na foto, ele me abraçava com aquele sorriso puro que só as crianças têm, aquela inocência ainda não tocada pela ganância ou pela ambição. Segurei a foto por um longo tempo e deixei as lágrimas finalmente caírem. Chorei pelo menino que ele foi. Chorei pela mãe que eu fui, que acreditava que o amor era suficiente para manter uma família unida. Chorei por todos os anos perdidos, por todas as promessas quebradas, por tudo que poderia ter sido, mas nunca foi. E depois de chorar, guardei a foto em uma gaveta e fechei aquela porta no meu coração. Porque aprendi algo crucial durante essa batalha: que amar alguém não significa deixar que essa pessoa te destrua. Que ser mãe não significa ser vítima. Que a verdadeira família não se define por laços de sangue, mas sim por respeito, honestidade e amor genuíno. E que, às vezes, o ato mais corajoso de amor próprio é se afastar daqueles que só te machucam. Ryan era meu filho biológico, mas ele não era mais da minha família, não da maneira que importava.
6 meses após o julgamento, encontrei-me sentada num pequeno café em Madrid, olhando pela janela enquanto as pessoas caminhavam pelas ruas de calçada sob um céu perfeitamente limpo. Tinha uma xícara de café com leite nas mãos e um sorriso que não conseguia conter. Eu estava realizando o sonho que meu marido e eu planejávamos há anos: conhecer a Espanha, caminhar por suas cidades históricas, me perder em seus museus, saborear sua culinária. Ele não estava mais aqui para compartilhar isso comigo fisicamente, mas eu o sentia em cada momento, em cada novo sabor, em cada rua que explorei, em cada pôr do sol que contemplei. E ao lado dele, também senti a presença do meu pai, orgulhoso por finalmente ter usado seu legado não apenas para sobreviver, mas para viver de verdade. A pequena caixa de madeira que continha a chave original do apartamento viajou comigo na mala. Eu não tinha mais o apartamento, mas guardei aquela chave como lembrança, não do que perdi, mas do que recuperei: minha dignidade, minha voz, meu poder. Aquele pequeno pedaço de metal agora representava algo muito mais valioso do que uma propriedade. Representava a vitória de uma mulher que se recusou a ser invisível. Gregory havia me ligado na semana anterior com notícias sobre o julgamento criminal. Ryan finalmente aceitou um acordo com a promotoria: 3 anos de prisão por fraude e falsificação, com possibilidade de redução por bom comportamento. Ao ouvir a sentença, esperava sentir satisfação, talvez até alegria, mas tudo o que senti foi uma tristeza silenciosa e a certeza de que a justiça, embora dolorosa, havia prevalecido. Você quer que eu mantenha informado sobre a situação dele? Perguntou Gregory. Pensei nisso por um longo momento. Não, respondi finalmente. Ele fez as suas escolhas e agora está vivendo com as consequências. Encerrei esse capítulo da minha vida. Preciso seguir em frente sem ficar olhando para trás. E eu falava sério. Não era crueldade. Era libertação. Carol me visitou antes de eu partir para a Europa. Nossa relação estava se curando lentamente, como uma fratura que precisa de tempo para cicatrizar completamente. Não éramos mais as irmãs de antes, mas estávamos construindo algo novo, algo mais sincero. Tenho inveja de você, ela disse enquanto tomávamos chá na minha varanda. Não pelo dinheiro, mas pela sua coragem, por ousar recomeçar aos 63 anos. Eu sorri para ela. Carol, nunca é tarde para recomeçar. Idade é só um número. O que importa é se você ainda tem vontade de viver, em vez de apenas existir. Essas palavras pairavam no ar entre nós, uma verdade que ambos precisávamos ouvir. Jéssica também havia seguido em frente. Seu divórcio estava finalizado e ela havia começado um novo emprego em outra empresa, bem longe de tudo que a fazia lembrar de Ryan. Ela me mandava mensagens de vez em quando contando sobre seu progresso na terapia, sobre como estava aprendendo a confiar novamente, sobre como finalmente havia entendido que ser forte não significa permanecer em situações que a destroem. Você me ensinou que nunca é tarde demais para escolher a verdade, ela escreveu em sua última mensagem. Obrigada por ser o exemplo que eu precisava. Suas palavras me tocaram profundamente porque me fizeram perceber que minha batalha não era apenas minha. Sem saber, eu havia me tornado uma inspiração para outra mulher que também precisava encontrar sua própria força. Agora, sentada naquele café em Madrid, refleti sobre toda a jornada, desde aquela tarde chuvosa em que Gregory me ligou com a notícia devastadora até este momento de paz e plenitude. Tinha sido uma jornada dolorosa, repleta de traições e lágrimas, noites em claro e decisões impossíveis. Mas também tinha sido uma jornada de transformação. Aprendi que o silêncio não é fraqueza quando escolhido conscientemente. Que a solidão não é castigo quando nos ensina quem realmente somos. Que a idade não nos torna irrelevantes, ela nos dá perspectiva e sabedoria. Que perder alguém que amamos às vezes é necessário para não nos perdermos. E que a justiça, mesmo que demore a chegar, sempre vale a pena esperar e lutar por ela. Pensei em todas as mulheres que provavelmente estavam passando por situações semelhantes naquele exato momento, mulheres sendo traídas pela família, sendo roubadas, sendo tratadas como invisíveis simplesmente por serem mais velhas ou por levarem vidas mais simples. E eu desejei que eles pudessem saber o que eu agora sei, que eles têm mais poder do que imaginam. Que a voz deles importa. Que nunca é tarde demais para se defender. Peguei meu celular e tirei uma foto da vista da janela do café. Publiquei a foto naquele pequeno grupo de mídia social que a Carol tinha me ensinado a usar, com uma mensagem simples. Aos 63 anos, descobri que os fins também podem ser começos.
Nunca deixe ninguém lhe dizer que você é velho demais para defender o que é seu, para recomeçar, para viver plenamente. A vida não termina quando os outros decidem ignorá-lo. Ela termina quando você decide desistir. E eu escolhi nunca desistir. Os comentários começaram a surgir imediatamente, mulheres de todas as idades compartilhando suas próprias histórias de superação, de batalhas vencidas, de momentos em que escolheram se defender daqueles que a subestimaram. Cada comentário era um lembrete de que minha história não era apenas minha. Era parte de algo muito maior, a história de todas as mulheres que se recusaram a ser silenciadas. Terminei meu café e saí para caminhar pelas ruas de Madrid. O sol brilhava quente em meu rosto e senti uma profunda gratidão por estar viva, por estar ali, por ter tido a coragem de lutar quando teria sido mais fácil desistir. Meu pai me deixou um apartamento. Mas o verdadeiro legado que ele me deu foi a certeza de que eu era digna, de que merecia respeito, de que eu nunca deveria permitir que ninguém me fizesse sentir inferior. E esse legado, ao contrário do apartamento, ninguém jamais poderia me roubar. Naquela noite, antes de dormir no meu pequeno hotel com vista para a Gran Via, segurei a velha chave entre os dedos pela última vez. Amanhã visitaria o Museu do Prado, algo com que sonhava há anos. Depois de amanhã, pegaria um trem para Barcelona. E depois disso, quem sabe? O mundo era imenso, e eu finalmente tinha a liberdade, os recursos e a força para explorá-lo. Coloquei a chave na caixa e fechei os olhos. E, pela primeira vez em muitos anos, dormi em completa paz, porque havia aprendido a lição mais importante de todas. O verdadeiro poder não vem do que você possui, mas de saber quem você é e se recusar a ser menos do que isso. Não importa quem tente te convencer do contrário. Se algum dia você se encontrar lutando pelo que é certo, pelo que é seu, pela sua dignidade contra aqueles que o traíram, lembre-se disto. O silêncio pode ser uma estratégia. A idade pode ser sabedoria. E uma mulher que finalmente decide se defender é a força mais imparável do universo. Valeu a pena? Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dor. Sim. Valeu muito a pena. Porque eu recuperei a mim mesma e isso, no fim das contas, era a única coisa que realmente importava.